Hoje nós temos a grata presença de doutora Maiana Lopes, oncologista, que está conosco para falar sobre um assunto tão importante, que é esta campanha mundial, né, do mês de outubro, sobre a prevenção ao câncer de mama, né? A palestra tem como tema Deixe Nascer, do Peito à Atitude. É um trabalho muito bem feito, muito bem realizado pelas SEDAS, e vou passar a palavra para a Fabiane, para falar melhor sobre a doutora Maiana Lopes, e depois passar a palavra para ela. Muito obrigada, doutora Maiana, por estar conosco. Eu que agradeço. Luciana? Pode falar, Fabiane. É porque assim, a gente passou o currículo, você pode ler para a gente? Que eu não estou com ele aqui agora. Ah, certo. Doutora Maiana é oncologista, né, formada pela UFBA, trabalha na clínica AMO, né, doutora? E deixa eu abrir aqui, espera aí um minutinho só. Se você quiser, eu me apresento, Luciana. Pronto. Se apresente com maiores detalhes. Muito obrigada, Não, bom pronto. dia. Só para a gente deixar bem informal mesmo. Eu sou Maiana, sou oncologista do Grupo da Mama, eu só trato câncer de mama lá da Clínica AMO, que tem aqui em Salvador e em algumas cidades do interior. É um prazer estar aqui com vocês, parabenizar vocês pelo movimento, né? Que nós lembramos sempre no outubro, mas que é importante para o ano todo. Então, eu vim até a caráter de rosa para poder trocar algumas palavrinhas com vocês. Eu queria que fosse um bate-papo mesmo, então podem me interromper quando vocês quiserem e depois eu fico à disposição. Eu consigo projetar aqui? Consigo, pronto. Deixa eu... Vocês conseguem ver? Minha tela? Sim, doutora, estamos vendo sim. Tá bom. Como eu disse, né, eu sou da equipe da saúde da mama, lá da Clínica AMO, e vim falar com vocês um pouquinho sobre um tema extremamente importante, que é o câncer de mama. O câncer de mama, ele é o mais incidente em nós mulheres, então, assim, ele não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, é o principal câncer que incide em mulheres. Deixa eu só diminuir aqui vocês para poder ver. Então, além de ser o câncer mais comum, ele é a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Inclusive, ele vem crescendo e a incidência, e ele tem se tornado a principal causa de morte, passando até as doenças mais comuns, que são as doenças cardiovasculares, né? E em causas de câncer, considerando homens e mulheres, hoje, ele é a quinta causa de morte por câncer na população em geral. A incidência do câncer, como eu falei para vocês, ela é muito alta. Quando a gente fala esse número, sempre gera um pouquinho de susto. Nós vamos ao risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida em torno de 12%, o que representa 1 a cada 8 de nós. Então, assim, é um risco muito alto de desenvolver o câncer, e por isso a importância de abordar esse tema, não só agora em outubro, como no ano todo. E é importante a gente estar no meio que eu acho que, pelo que eu estava vendo, a maioria são mulheres, mas eu sempre gosto de falar para que os homens levem essa mensagem para casa, né? Então, assim, para as esposas, para as mães, que o câncer de mama pode acontecer em qualquer uma de nós. Ele representa cerca de 2,3 milhões de casos novos no mundo, e são quase 690 mil mortes por ano no mundo também. Quando a gente vai olhar os nossos dados, que são os dados nacionais, a estimativa do INCA é que nós alcancemos aproximadamente 70 mil casos novos por ano no Brasil, na Bahia, em torno de 3.500 casos, e só aqui em Salvador, 1.200 casos aproximadamente por ano, na estimativa do INCA de 2020 até 2022. E o que é o câncer de mama? O câncer de mama é o surgimento, né, de uma célula atípica, de uma célula anormal, que cresce de uma maneira desordenada na mama. E isso pode acontecer por vários motivos.
O mais comum é quando acontece ao acaso, que é o que a gente chama de esporádico, corresponde a 90% dos casos de câncer. É hereditário em apenas 5 a 10%. Então, aquela coisa que muitas pacientes falam assim, eu não tenho nenhum caso na família, então eu não preciso fazer mamografia. Isso é falso, porque a incidência de câncer de mama hereditário, ou seja, de câncer de mama familiar, é a menos comum, só representa 5 a 10% dos casos. E o que nós sabemos é que, para acontecer ao acaso, como eu falei, é um resultado de várias coisas, de estilo de vida, de hábito reprodutivo e de interação do meio ambiente, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Quais são os principais fatores de risco para desenvolver câncer de mama? Eu dividi aqui naqueles que a gente não pode mudar e naqueles que a gente pode mudar, ou seja, que a gente pode fazer para diminuir o risco. Mas o principal fator de risco, sem sombra de dúvidas, é o fato da gente ser mulher. São 100 casos em mulheres para cada caso em homem. Existe câncer de mama em homem, mas é muito raro. Então, assim, o fato de a gente ser mulher é o principal fator de risco. Outro fator de risco extremamente importante é a idade. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aumentando o risco, porque a célula ela vai ficando como se fosse mais frágil para uma nova mutação. Então, aqui eu trouxe a incidência de câncer de mama de acordo com a idade. Ele pode acontecer em qualquer idade, mas é muito raro acontecer antes dos 40 anos. Ele começa a aumentar a incidência principalmente a partir dos 50 anos e pode chegar, como eu falei para vocês, ao longo da vida, 1 a cada 8 de nós. Outra coisa é o fator genético, ou seja, como eu disse, é raro ser hereditário, mas se você tiver vários casos de câncer na família, chama a atenção. A mama densa é que a mulher, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai sofrendo um processo na mama chamado de lipossubstituição. O que é isso? A nossa mama ela é composta de glândula mamária para que a gente possa amamentar, né? Assim, para o corpo da mulher, ele se prepara para uma possível gravidez e uma possível amamentação. À medida que a gente vai vivendo, que a gente vai diminuindo a nossa chance de engravidar, essa mama vai perdendo glândula e isso sendo transformado em gordura. E aí, as mamas que sofrem esse processo mais lento, ou seja, ela mantém mais tecido glandular, ela tem um risco maior de desenvolver câncer. Menstruar mais cedo ou a menopausa mais tardia, ou seja, passar mais tempo na idade reprodutiva, porque aí é mais estímulo hormonal que a gente sofre. Isso aí a gente não consegue mudar, né? Então, assim, são essas idades a gente não consegue alterar. E algumas doenças na mama, que são lesões que a gente chama de pré-malignas, né? São lesões que são predisponentes de câncer, como o carcinoma lobular in situ, que leva o nome carcinoma, mas ele não é um câncer, ou algumas lesões com atipia. Por que eu falo isso? Porque, assim, às vezes a gente faz uma biópsia mamária por um nódulo e a gente pega um laudo e a gente fica sempre bem assustado quando você lê esse nome carcinoma, mas o carcinoma ele é uma lesão que não é câncer, mas que a gente sabe que a mulher que tem esse carcinoma lobular in situ, ele pode desenvolver tem um risco maior de desenvolver câncer ao longo da vida, então ela precisa ter acompanhamento certinho com o mastologista e talvez ela seja necessário fazer o que a gente chama de quimio. Acho que eu estava no silêncio. Então, é um tratamento que a gente faz para prevenir o câncer. E o que a gente pode fazer para mudar? Porque eu acho que é isso a ideia maior do Outubro Rosa. O que a gente pode fazer para prevenir o câncer? A gente sabe que algumas coisas elas estão associadas ao câncer. Eu vou começar até de trás para frente, aqui do último, porque é o que tem mais impacto. A gente tem muito estudo mostrando que as mulheres que têm sobrepeso e obesidade, elas têm um risco em até 30% a mais de desenvolver câncer de mama. Então, o controle adequado do peso associada a uma prática de exercício físico regular, e o que é regular? 5 vezes na semana, então, assim, precisa fazer, o ideal são 300 minutos de atividade por semana, mas pelo menos 150, então, ou seja, 30 minutinhos por dia já tem impacto na redução de risco de câncer, e diminuir a ingesta de álcool. Maiana, diminuir, eu não posso fazer um brinde com as minhas amigas na festa de final do ano? Não falo isso, mas o que não pode é o consumo, apesar de que os estudos mostram que o menor consumo já aumenta o risco, mas óbvio que a gente sabe que o consumo regular e frequente que não deve ser feito. Outro fator de risco que a gente teoricamente pode mudar. A gente sabe que a mulher, quanto mais cedo ela tem filho, ela tem uma diminuição de risco
de câncer, e quanto mais cedo ela amamenta e mais tempo ela amamenta, também ela tem uma diminuição de risco. Só que isso é uma coisa que nos dias de hoje, na nossa sociedade, é muito difícil a gente mudar. A mulher, ela sai cada vez, a gente é faculdade, é estudo, é trabalho, e aí a gente está cada dia mais adiando a maternidade. Então, assim, e para poder tentar diminuir o risco de câncer de mama, o ideal seria ter filho antes dos 25 anos, e a gente sabe que isso é cada vez menos comum. E ninguém deve planejar, eu vou ter um filho porque diminui o risco de câncer de mama, porque a diminuição é muito pequena, mas é só para vocês conhecerem esse dado. E tem uma coisa que é importante falar, que é a reposição hormonal, que eu chamei aqui de TRH. Essa reposição hormonal, que é indicada para as mulheres diminuírem os sintomas da menopausa, deve ser avaliada muito minuciosamente entre a mulher e o ginecologista. Avaliar fator de risco, avaliar a história familiar, avaliar a história pessoal, ou seja, se a mulher já teve câncer de mama ou já teve alguma dessas lesões que eu comentei pré-maligna, para a gente ponderar fazer ou não fazer a reposição hormonal. A reposição hormonal, ela não é contraindicada para todas as mulheres, mas deve ser ponderada até de acordo com os sintomas. Porque se a mulher não tem sintoma da menopausa, ela não precisa fazer. Porque o fato é o uso prolongado da reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de mama. Mais um alerta aqui para todas vocês. 50% das pacientes que têm diagnóstico de câncer de mama, a gente não vai identificar nenhum desses fatores de risco que eu citei anteriormente. E cerca de 28% dos casos, como eu citei, podem ser evitados com o controle do peso e a prática de exercício físico regular. Então, assim, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir o risco, é exercício físico e controle do peso com alimentação balanceada. E aí, só lembrando aqui que a mensagem do Outubro Rosa é prevenção e diagnóstico precoce, que eu vou falar depois. Eu trouxe aqui algumas coisas de mito, que sempre para poder estimular a discussão para a gente no final, que são as fake news, né? Que está na moda agora falar fake news. Primeira coisa, desodorante não causa câncer de mama, todo mundo pode ficar bem cheiroso, bem arrumado, que não causa. O sutiã também não causa. Quem não tem aquela avó que falava, não pode dormir de sutiã porque pode dar problema na mama? Não dá, isso é mito. E uma coisa que se discutiu muito nos últimos anos são as próteses mamárias, são os implantes de silicone, né? A prótese mamária, ela tem uma peculiaridade que ela pode dificultar, se for feita uma mamografia sem a manobra adequada, a identificação de algum nódulo na mama. Então, não é que a prótese ela pode aumentar o risco de câncer de mama, ela só pode alterar a visibilidade ali daquela mama. E o que eu recomendo? É que vocês devam procurar um centro para fazer a mamografia que seja um centro especializado, para que tenha uma técnica lá que possa posicionar a sua mama da maneira adequada, para que essa prótese não dificulte a identificação de algum nódulo ali ou de alguma lesão maligna na mama. Mas, de qualquer sorte, como eu falei com vocês, antes de colocar o implante ou de colocar a prótese, o ideal é ser avaliado por um médico, por um mastologista. E essa frase aqui é o que eu comentei logo no início, mas é uma coisa que eu escuto muito no consultório. Eu não tenho nenhum caso na minha família, então eu não corro risco. Esse é a maior fake news da vida, porque, como eu falei para vocês, a história familiar é presente só em 5 a 10% dos casos. Outro mito que é importante falar é que muita gente, e isso foi uma corrente dessas correntes de WhatsApp, que causou um rebuliço aí nos últimos anos também, é a questão da mamografia pode causar câncer. Quem não recebeu aquele vídeo de um médico, era um médico, inclusive, falando que fazer mamografia todo ano pode causar câncer. A dose de radiação da mamografia ela é muito baixa. Então, assim, o risco da mamografia desenvolver um câncer é nulo, não existe. Isso é uma fake news. Câncer de tireoide ou qualquer outro câncer. Então, não tenha medo de fazer sua mamografia. Pelo contrário, a mamografia é o principal exame para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E quais são os sinais e sintomas do câncer de mama? Primeira coisa, a gente quer descobrir o câncer antes que ele tenha qualquer sinal e sintoma. A gente quer descobrir o câncer no achado do exame. Por isso, a recomendação de fazer o exame regularmente. Mas,
principalmente para as mulheres mais jovens, que ainda não têm indicação de fazer mamografia, a mulher precisa conhecer sua mama, para que, quando ela note qualquer uma dessas alterações, ela procure ajuda. Uma alteração que vai sempre chamar atenção é um nódulo, que você palpa ali, um carocinho, que ele é duro, que ele normalmente não dói, e ele é fixo. Você não consegue movimentar esse nódulo. Outra coisa que chama atenção são alterações de pele e no mamilo. A pele avermelhada, a pele com sinais de edema, que é como se fosse uma casca de laranja, que eles chamam. Não sei se aqui dá para ver na foto, é como se ela tivesse aqueles furinhos que a casca da laranja tem. Outra coisa é a alteração do mamilo. A mulher que tem sempre um mamilo normal, que é o mamilo ele é um pouquinho mais projetado, e de repente esse mamilo ele inverte, ele retrai. Então, a retração de mamilo é um sinal de alerta também. Lembrar que a axila, né, ela é uma extensão da mama, tanto é que faz parte do autoexame, que eu vou explicar para vocês lá na frente. Então, você precisa palpar a mama e palpar também a região axilar. A axila, ela é como se fosse um filtro do que tem na mama. É lá onde a gente tem os linfonodos, que são órgãos de defesa, o que a gente chama de íngua, né? Que qualquer alteração que tem na mama, antes de ir para qualquer lugar do corpo, ela vai para esse linfonodo da axila. Então, é importante a gente também palpar a região da axila. E uma das coisas que é sempre assustador quando acontece é a descarga papilar, que é a saída de alguma secreção pelo mamilo. A descarga papilar quase sempre ela é benigna, mas algumas chamam atenção, que é quando ela tem sangue ou quando ela é dessa cor assim que a gente chama de água de rocha, que é uma água meio amarronzada. Essa secreção ou qualquer secreção nova na mama é um sinal de alerta, você precisa procurar um mastologista. Mas lembrando que quando a gente descobre na fase mais inicial, na maioria das vezes a doença é assintomática. E é dessa forma que a gente quer descobrir. Porque descobrindo a doença na fase inicial, a gente chega a 95% de chance de cura. O câncer de mama ele é o mais comum, mas ele é um dos mais curáveis quando se descoberto no diagnóstico, quando a gente descobre nos estágios clínicos mais iniciais, ou seja, com a doença menor, certo? Aí aqui é só uma tabelinha que é da Sociedade Americana, mostrando que quando a gente descobre o câncer localizado na mama, a gente consegue curar essas mulheres em 99%. Quando a gente descobre já com um linfonodozinho na axila, que é a íngua, como eu comentei com vocês, que a gente chama de regional, isso já cai um pouquinho, mas ainda é alto, chance de cura. Mas quando a gente descobre ele na fase avançada, ou seja, já em outro órgão que é o metastático, isso cai muito, né? Então, assim, a nossa chance de melhorar a sobrevida dessas mulheres é tentar descobrir precocemente e tratá-las de uma maneira adequada, que a gente avançou muito no tratamento também, melhorando bastante o prognóstico das mulheres com câncer de mama. Aqui é só um gráfico mostrando mais ou menos o que a gente encontra no Brasil. Então, o estudo Amazônia é o maior estudo epidemiológico de câncer de mama no Brasil. A gente descobre o câncer de mama precoce aqui em 47% dos casos, mas ainda tem uma incidência alta, em quase 20% de doença avançada no Brasil. E aqui eu trouxe os dados nossos lá da clínica, que são as pacientes que a gente vai, assim, a gente tenta acompanhar da maneira adequada, a gente faz uma política de rastreamento na linha do cuidado da mama, mostrando que aí, fazendo o acompanhamento adequado, a gente aumenta o diagnóstico naquele estadio mais precoce, que eu falei que é o estadio clínico 1, quase 10%, quase não, mais de 10% do que as pacientes que fazem aleatoriamente. Então, para mostrar a importância do acompanhamento adequado dessas mulheres, que é fazer o exame certinho, anualmente. E como é que a gente pode fazer esse diagnóstico precoce? O principal exame, como eu citei previamente, é a mamografia. Ele é o único exame que tem impacto em redução de mortalidade. Então, assim, a mamografia ela é um exame que muda a vida das mulheres que fazem ela da maneira adequada. E quando é que a gente deve fazer? A recomendação das sociedades médicas é a partir dos 40 anos. Eu trouxe isso aqui só porque, infelizmente, no sistema público, eles preconizam iniciar a partir dos 50 anos, o que a gente considera falho, porque a nossa população ela tem um aumento do câncer de mama um pouco maior do que a população daqueles dados que eu citei anteriormente, nesse intervalo entre 40 e 50 anos. Então, a gente pode perder de diagnosticar muitas mulheres se a gente atrasar
o início do rastreamento. Então, o que a gente segue é iniciar a partir dos 40 anos. E de quanto em quanto tempo? Anual. A mamografia ela deve ser feita anualmente. Então, você escolhe seu mês. Mês de outubro eu vou fazer minha mamografia. Mais uma discordância nossa com o Ministério da Saúde, porque eles recomendam a cada 2 anos, mas como eu falei para vocês, a gente pode, nesse intervalo, perder de fazer um diagnóstico precoce em algumas mulheres, então a gente preconiza o que a Sociedade Médica fala, que é anual. E quando terminar, não existe limite de idade. Eu trouxe aqui a foto de Suzana Vieira, né, que ela tem 80 anos, essa mulher quase. E aí, alguns guidelines tentam estabelecer um limite. Só que a gente envelhece hoje muito melhor. Então, a gente vai chegar aos nossos 70, 80 anos, eu espero, né, com muita vitalidade. Então, a recomendação é, você deve fazer sua mamografia enquanto você consegue fazer. Você só deve deixar de fazer quando sua expectativa de vida for baixa, ou seja, quando o paciente já tiver outros problemas de saúde muito graves que possa impedir o tratamento. Porque o tratamento do câncer de mama melhorou tanto, ele tem tão pouco efeito, assim, pouco efeito não, mas assim, ele tem menos efeito colateral, ele é melhor tolerado, muitas vezes as mulheres não precisam de quimioterapia quando se descobre cedo, então vale a pena fazer o diagnóstico independente da idade, porque a gente vai poder ajudar essas mulheres. E eu trouxe aqui só algumas situações especiais, porque, assim, essa recomendação é para a população em geral, mas em alguns casos, a gente precisa começar a fazer, muitas vezes, a mamografia antes dos 40 anos, como já conhecida mutação genética em algum membro da família, ou pacientes que têm um risco alto, que a gente tem umas formulazinhas matemáticas que a gente calcula de cada paciente para avaliar o risco individual da paciente, ou pacientes que têm alguma daquelas lesões que eu citei, atípicas ou carcinoma lobular in situ, ou pacientes que fizeram um tratamento com radioterapia torácica prévia. Existe um tipo de câncer que é o linfoma, por exemplo, muito comum na adolescência, que uma das fases do tratamento é radioterapia torácica, e essa radioterapia a longo prazo pode predispor a câncer de mama. Uma dúvida sempre frequente é sobre a ultrassom. A ultrassom de mama, ela é um exame excelente, ela deve ser usada, assim, a gente recomenda a ultrassom de mama sempre associada à mamografia. Ela não substitui a mamografia, mas ela pode contribuir com mais informações do que a gente vê na mamografia. E a ressonância de mama, ela é indicada naqueles casos especiais que eu falei para vocês, que são pacientes de alto risco. Ela não deve ser feita para rastreamento, ou seja, para diagnóstico precoce. Ela deve ser feita só naquelas pacientes de alto risco ou nas pacientes que já têm alguma lesão suspeita que possa ajudar a gente com alguma informação a mais a ressonância. E o famoso autoexame, que se discute muito, e assim se fala muito sobre o autoexame no Outubro Rosa. O autoexame, ele é importante, mas ele não substitui a mamografia. O que eu sempre falo sobre o autoexame? O autoexame, ele deve ser feito para a mulher ter o autoconhecimento, porque se surgir alguma alteração na mama daquela mulher, ela precisa procurar ajuda. O autoexame, ele deve ser feito sempre na mesma época do ciclo. Então, assim, escolha uma semana depois da menstruação, 2 semanas depois da menstruação, palpar sempre com a pontinha dos dedos, que é a nossa área mais sensível, e palpar toda a mama durante o banho ou na hora que está passando o hidratante, e palpar também a região da axila, como eu comentei com vocês anteriormente. É importante esse autoconhecimento, mas reforçando, a gente quer descobrir o câncer antes que a mulher tenha qualquer sintoma. E por que a gente quer descobrir tão cedo assim? Para evitar cirurgias como essa que existia antigamente. Hoje em dia, a gente conseguiu avançar muito no tratamento, como eu falei para vocês, e a gente consegue fazer com que as mulheres que tenham o diagnóstico de câncer de mama, principalmente aquelas que têm diagnóstico de câncer de mama inicial, elas tenham o tratamento mais efetivo possível, com a menor alteração estética possível. Então, essa paciente que teve câncer de mama, se você me perguntar qual foi a mama operada, a gente não consegue reconhecer. Graças aos avanços nas técnicas cirúrgicas, é isso que a gente oferece para os pacientes hoje que já tiveram um diagnóstico de câncer de mama. Isso aqui é cada vez menos comum, graças a Deus. E o tratamento é feito de uma maneira multidisciplinar. Então, assim, pacientes podem precisar de quimioterapia, e se descobrir cedo, a gente talvez evite a quimioterapia, pode precisar de rádio, hormonioterapia ou terapia-alvo, que é uma vacina direcionada para um tipo específico de câncer de mama. O importante é que esse tratamento ele é multidisciplinar. O mastologista, o oncologista e o radioterapeuta
associada a toda uma equipe, com psicólogo, nutricionista, educador físico, então todo mundo juntos, né, para combater o câncer de mama. E deve ser feito individualizado. Então, cada mulher tem um câncer de mama diferente, cada mulher ela é diferente, né, e tem um tratamento específico para ela, certo? E um dado muito importante, que é uma das coisas que nos preocupa muito nesses últimos 2 anos, é que a pandemia ela reduziu o número de realização de mamografia em 42%. Isso é um pouco assustador. 42% das mulheres entre 50 e 69 anos não fizeram mamografia no ano de 2020. E isso pode representar cerca de 4.000 novos casos de câncer não diagnosticados no Brasil. Então, isso é um alerta. Então, quem não fez seu exame no ano passado, por favor, esse ano não deixe de fazer para evitar um diagnóstico mais tardio e, consequentemente, um tratamento mais agressivo e um risco menor de cura. Então, era isso. O nosso lema esse ano do Outubro Rosa é deixar nascer do peito a prevenção, né? Então, a ideia é vem com a gente nesse Outubro Rosa, vamos tentar trabalhar juntos para a prevenção, para a superação e enfrentar, né, o câncer de mama com todas as armas possíveis. Era isso que eu queria falar com vocês. Falei muito, né? As coisas importantes, Maiana. Obrigada, foi ótimo. Colegas, quem tiver perguntas, eu tenho uma pergunta, Maiana, por sinal. Por favor. Assim, quando a pessoa descobre que tem um cisto na mama, ele pode ser um risco de câncer? De virar um câncer? Cisto não. Cisto é uma lesão benigna. O cisto é uma lesãozinha que é como se fosse uma bolinha d'água. O cisto, o cisto simples, né, que é o cisto comum, ele é uma lesão benigna na mama, pode ficar tranquila. Existem alguns sinais de alerta para o cisto. É o cisto espesso, o que é com conteúdo espesso, ou então cisto com septações, ou com área sólida, que aí chama atenção. Mas o cisto não, o cisto é benigno. Uma pessoa que já teve câncer de mama, ela pode ter de novo? Pode. A pessoa que teve câncer de mama, ela precisa manter o acompanhamento com o médico sempre, porque, né, assim, ela de fato tem um risco um pouco maior, mas a gente sempre vai acompanhá-la com um cuidado especial. Por isso que a gente brinca que a gente nunca dá alta na oncologia e na mastologia. Essa paciente ela vai ser acompanhada para o resto da vida dela, fazendo os exames dela regularmente. A colega perguntou aqui no chat, quem está amamentando deve adiar a mamografia? A amamentação ele é um fator confundidor, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai ter ali bolsas de leite, e que esse leite às vezes calcifica, que pode confundir um pouco a mamografia. Aí precisa avaliar bem com o médico, né? Com o mastologista ou ginecologista dessa paciente, em que momento da amamentação ela está, para saber se ela pode ou não fazer. Normalmente, a recomendação é amamentar, né, por longos anos, então, normalmente, a gente recomenda que a mulher faça amamentando, mas o ideal é conversar com o seu médico para ver em que fase você deve fazer da melhor forma possível, e aí entra a ultrassom para nos ajudar. Outra pergunta, Maiana. Dores esporádicas na mama representam algum sinal de alerta? Dor na mama é uma coisa muito comum, né? Assim, perto de menstruar, a nossa mama ela passa por uma transformação, que o nosso corpo ele é regulado por um ciclo hormonal. Então, o que acontece? A mama ela sofre transformações ao longo do nosso ciclo menstrual. Então, perto de menstruar, é como se nossa mama ela fosse estimulada para uma possível gravidez. Aí, quando a gente menstrua, a mama volta ao normal, ela evolui, né? Essa fase do pré-menstruação, a mama pode doer. É muito comum a mulher ter a mastalgia, que é a dor na mama. Chama a atenção quando essa dor é frequente, quando ela é localizada. Então, assim, vale a pena ter uma avaliação com o mastologista, mas na maioria das vezes a dor é uma coisa comum e, assim, sem nenhuma representação, sem risco de câncer, não. Mas não substitui a avaliação médica. Então, se tiver com uma dor diferente, procure o médico, mas normalmente não é nada. Outra pergunta. Depois do tratamento, quando é que a pessoa pode se dizer curada? Só depois de 5 anos? Valéria que fez, né? Não, assim, a gente sempre finaliza o tratamento, né? Algumas mulheres, cerca de 70% das mulheres, elas têm um tipo de câncer de mama que a gente chama de hormônio positivo, que ela é sensível ao hormônio. E essas mulheres, elas podem fazer um tratamento
que dura 5 a 10 anos, que é a hormonioterapia, que são comprimidinhos que se usa todos os dias. O tempo de uso desse remédio são 5 anos em alguns casos, 10 anos em casos de alto risco. Essas pacientes, a gente sempre fala assim, acabou o tratamento, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo o risco de recidiva. Mas, como eu falei, a gente não dá alta, a gente continua o acompanhamento. Existem doenças que voltam com mais tempo do que 5 anos? Existe. Por isso que a gente continua acompanhando essas mulheres. Mas, à medida que os anos vão passando, a chance de recidiva daquele câncer ele vai diminuindo. Mas quando eu termino a quimioterapia, normalmente, das minhas pacientes, ou então quando ela faz a cirurgia e não vai precisar de quimio, ela está sem doença, ela está sem câncer. O que a gente vai acompanhar é que ele pode voltar. Então, eu sempre brinco assim, todo mundo sai dali curado, mas aí a gente vai lutar para que essa doença não volte, fazer a nossa parte para tentar evitar que ela não volte, entendeu? Maiana, outra pergunta. Em que momento fazer o autoexame na menopausa? Aí, qualquer momento, você vai escolher uma época do mês, vamos botar assim, o dia 5, aí, um dia do mês específico. Na menopausa não tem uma data certa. Na pré-menopausa, que a mulher ainda menstruando, a gente fala para fazer 1 semana, 2 semanas depois da menstruação, no máximo. Outra pergunta. Tenho cistos na mama, porém na mamografia eles não aparecem, só aparecem na ultrassom. Nesse caso, como não aparece, qual a probabilidade de ter câncer? Cisto não vê na ultrassom mesmo, como eu falei, ele é uma bolinha d'água. Então, o cisto não é visto, na mamografia. O cisto, na maioria das vezes, é visto só na ultrassom mesmo. Ele pode até ter uma correlação na mamografia, mas ele não é visto na mamografia normalmente mesmo. Aí a gente, como eu falei, a gente associa a ultrassom para esses casos. Maiana, punção em nódulo de mama e ativação de algum possível câncer? Não tem. A punção, assim, uma mulher que tem vários nódulos na mama, que precisa de várias punções, chama atenção. Será que essa mama ela tem alguma predisposição a formar nódulo? Mas a maioria das vezes, esses nódulos, quando faz a punção, eles são nódulos benignos, que são chamados fibroadenomas, que são lesões que não vão se transformar em câncer. Uma coisa que eu sempre falo, um nódulo que ele é benigno ao longo da vida. Ele não se transforma em um nódulo maligno. O nódulo maligno, ele já nasce maligno. A punção, ela não é um método diagnóstico, então, para saber o que é aquilo ali. Mas a punção, ela não predispõe a câncer de mama, ela não espalha o câncer de mama, nada disso. É um procedimento seguro para tentar diagnosticar o que tem ali naquela mama. Pode ocorrer do câncer ser detectado na ultrassom e não na mamografia? Pode, principalmente naquelas mamas densas que eu comentei anteriormente. A mama densa, que é a mama com muito tecido glandular, às vezes é difícil de ver na mamografia. Então, por isso que a gente precisa associar o ultrassom para poder potencializar o diagnóstico, né? Então, existem, principalmente em mulheres mais jovens, e com essas mamas mais densas, com mais glândula mamária. Às vezes pode mascarar alguma coisa na mamografia e a ultrassom vai nos ajudar a fazer o diagnóstico. Maiana, uma colega pergunta a relação entre alimentação e câncer de mama. O impacto é imenso, como eu falei para vocês. O controle do peso adequado, né, com a alimentação balanceada, ela tem um impacto imenso na redução de risco de câncer e na redução de recidiva daquelas mulheres que já tiveram câncer. Então, um dos pontos principais para a gente discutir aqui hoje é isso. Existem algumas coisas que é sobre os mitos, né? Frango de granja predispõe a câncer de mama. Não existe um alimento que vai dar câncer de mama. A gente sabe, sim, que alguns alimentos são ruins para a nossa saúde. Os defumados, os embutidos, que eles predispõem a problemas de saúde em geral, incluindo câncer de mama. Então, a gente deve evitar carne vermelha, a gente deve limitar o consumo também. Então, algumas coisas a gente deve fazer. O segredo é uma alimentação balanceada. Então, é comer bem, comer saudável, com muita fruta, muita verdura, muita fibra, que a gente sabe que isso vai ajudar o nosso corpo a ter, vamos dizer assim, a ser mais saudável e aí diminuir o risco de doenças. E controlar o peso. Então, a obesidade é um problema, e é como eu falei para vocês, as pacientes sobrepeso e obesidade têm um risco em 30% a mais de desenvolver câncer de mama. Acho que você já respondeu essa pergunta. Nódulos benignos que são acompanhados podem, com o tempo, se tornar malignos? Não. O nódulo benigno, ele é sempre benigno, podem ficar tranquilos.
Aí, mas óbvio que precisa acompanhar, porque pode surgir outra coisa aí do lado, outra coisa perto. Mas, assim, o nódulo, ele não, um benigno, não se transforma em um nódulo maligno à medida que vai evoluindo, não. A colega Cristiane perguntou aqui, então, para que a punção em nódulos? Não, é isso. O nódulo, toda a mamografia e ultrassom, ela é classificada como um sistema que a gente chama de BIRADS. Vocês já devem ter visto lá no laudo de vocês de ultrassom. Se não veio, é porque então não foi feito da maneira adequada. Mas todo ultrassom de mama e toda mamografia, ela é avaliada por uma classificação que a gente chama de BIRADS. Esse BIRADS, ele vai avaliar o que a gente acha na mama. E ele é de uma graduação de 0 a 6. Cada número desse representa um nível de suspeita para lesão que foi vista na mama. Então, assim, o BIRADS que a gente se preocupa é o BIRADS de 4 para frente, que são as alterações que são alterações suspeitas para alguma coisa maligna. O BIRADS 3, que é sempre quando se vê um nódulo novo, mas normalmente são nódulos de características benignas. A gente pede a punção, que a punção a gente é uma agulha fina, ou a coribiópsia, que é por uma agulha mais grossa, que a gente vai ter mais material, quando você tem dúvida do que aquele nódulo pode ser. Se o nódulo for puncionado e for benigno, você não vai precisar ficar puncionando esse nódulo toda vez. Ele foi puncionado, diagnosticado como um nódulo benigno, então está resolvido o problema daquele nódulo. Só se surgir um novo nódulo que talvez precise de uma nova punção. A gente funciona para fechar o diagnóstico, de acordo com o que a gente vê na ultrassom ou na mamografia. Então, assim, de acordo com a suspeita. O BIRADS 4, a gente sempre tem que fazer a coribiópsia, que é a punção diagnóstica. O BIRADS 3, muitas vezes, a gente pede a punção para poder ter certeza que aquilo ali não é nada. Porque quando a BIRADS 3 é quase sempre benigno. Ana, você quer falar um pouco sobre o seu depoimento aqui que você colocou no chat? Posso falar. Sou eu mesma, Ana Amélia, né? Ou outra Ana. Não, é você mesmo. Bom dia, colegas. Bom dia, doutora. Meu nome é Ana Amélia. Eu coloquei aqui, né, que eu fui diagnosticada como estando na menopausa em janeiro deste ano, com 49 anos. Tinha acabado de fazer 49 anos. Com todos os sintomas que eu achava alguns até que eram fake news, mas não são, comigo aconteceram, né? Alguns bem, assim, característicos mesmo. E procurei minha ginecologista, fizemos os exames, comprovada que eu precisava fazer, talvez, a reposição hormonal. Ela me acompanha há 25 anos, confio muito nela e tudo mais, ela indicou reposição hormonal para mim. Mas eu fiquei muito receosa, porque eu sou daquela geração que reposição hormonal é sinônimo de câncer de mama, né? Então, realmente, eu relutei por alguns meses até começar a minha reposição. Eu só comecei em maio. De lá para cá, já sinto realmente no meu corpo, no meu humor, no sono, em tudo mais, melhoras, né? Mas ainda assim, confesso que fica um pezinho atrás. Eu queria que a senhora pudesse falar dessa relação entre reposição hormonal e câncer de mama hoje. Ana, Obrigada. como eu falei, de fato, a reposição hormonal ela tem um impacto em aumento de risco, certo? O que eu sempre recomendo para os pacientes? Se você não tem história pessoal, então sua mama, você você precisa fazer seu acompanhamento regularmente com seu gineco, seu mastologista, anual. Você vai fazer reposição hormonal, mas você precisa acompanhar de perto a sua mama. Se você não tem história pessoal, que é alguma alteração na sua mama que seja predisponente, ou se você não tem história familiar, aí você vai ter cuidado com essa coisa do sedentarismo e obesidade mais ainda. Você vai fazer a sua parte e você vai fazer reposição hormonal. Eu não contraindico reposição hormonal para todas as mulheres, só para aquelas que têm um risco maior, mas aquelas que têm indicação de fazer como você, que você estava com sintoma, então o que eu recomendo é só que você acompanhe sua mama de perto para que, se tiver qualquer alteração, você diagnostique precocemente. Mas, assim, eu não sou contra a reposição hormonal quando você tem indicação, você mesmo está vendo o benefício dela aí. Eu só recomendo também que você, além de acompanhar a mama, que você converse com a sua ginecologista quanto tempo você vai precisar fazer, porque o ideal é que a gente faça o menor tempo possível. Normalmente, esse período da perimenopausa, que é quando a menopausa ela está ainda acontecendo, é o período que a gente mais sofre com os sintomas. Depois o nosso corpo ele vai se acostumando com o nível de hormônio menor, e os sintomas da menopausa eles vão melhorando.
Então, é só isso. Você não pode deixar de acompanhar essa mama nunca, e você vai conversar depois com o seu ginecologista quanto tempo você vai fazer de hormônio. E faça a sua parte, que é aqueles fatores que eu comentei que a gente pode mudar, que é o exercício, que é o controle do peso, e seguir com o mastologista. Certo, obrigada, doutora. Essa informação eu não sabia, assim, da questão do tempo, né? Digamos, da validade, do tempo de Não, uso dos hormônios, que é importante. Até melhorou um pouco para as mulheres, porque antes falava assim que depois de 5 anos tinha que pensar em suspender, aí isso aumentou para 10 anos, então a gente pode ter o benefício da terapia de reposição hormonal com segurança um pouquinho mais de tempo. Mas o ideal é fazer o menor tempo possível. Certo. E o acompanhamento eu faço, sim, desde os 35 anos, corretamente, às vezes até 2 vezes por ano. Ótimo. Obrigada. E malhe, e não pode engordar. Não, estou fazendo minhas atividadezinhas. Ótimo. Maiana, posso fazer mais uma... Tem mais pergunta aqui, posso? Pode, fica à vontade. O colega Erivaldo diz que a esposa faz acompanhamento anual e há 3 anos surgiram alguns cistos. Depois desses cistos, sumiram. 2 anos depois, esses cistos sumiram. Isso é normal? Pode representar algum risco e ela deve ficar leve? Não, super normal, fiquem tranquilos. Tá O cisto ele mudo. pode evoluir, ele pode diminuir mesmo. Como eu falei, ele é uma bolinha d'água e muitas vezes o corpo pode absorver aquilo ali, então pode reduzir sim. Chama atenção cistos que estão crescendo muito. Muitas vezes a gente precisa puncionar e esvaziar o cisto, porque ele fica muito grande e começa a incomodar a mulher, porque ele vai ficar volumoso, e aí a mulher pode palpar, ou a mulher pode sentir dor, então a gente acaba tendo que esvaziar o cisto mais para melhora dos sintomas mesmo. Tá. Outra pergunta. Se o nódulo benigno aumentar, faz a punção? Se aumentar, sim. Normalmente, se aumentar, se aquele nódulo cresceu de um ano para o outro, então chama atenção. O mastologista vai avaliar e provavelmente vai fazer a biópsia. Mais uma pergunta. Com a mastectomia radical e retirada de linfonodos, quais os cuidados que o paciente deve ter? A mastectomia radical, óbvio que hoje em dia toda mulher é um ponto importante. Toda mulher tem direito à reconstrução da mama, independente se ela tem ou não assistência à saúde. Então, a mulher que teve indicação de mastectomia, ela tem o direito de reconstrução da mama. Isso é uma informação muito importante. Por isso que a gente não vê mais aquelas mulheres com aquelas cirurgias tão mutilantes. Quanto ao esvaziamento da axila, existe um risco grande daquela mulher ter uma alteração na circulação da linfa, né? Então, porque como ela mexe ali naqueles linfonodos, pode ter fibrose, cicatriz ali, e isso pode alterar a circulação desse braço. Então, a gente toma alguns cuidados. Fisioterapia, drenagem linfática ajuda muito a melhorar essa circulação, porque essa alteração de circulação pode fazer com que facilite a infecção desse braço. O edema, né, que a gente chama de linfedema, que é o inchaço do braço, que incomoda muito as mulheres, que tem a sensação de peso, dor. Então, altera muito a qualidade de vida dessas mulheres. Aí a gente sempre pede. Vocês vão ouvir falar assim, não pode fazer a unha. Eu sempre falo para os meus pacientes, pode pintar, pode limpar, não pode ficar cutucando para diminuir o risco de infecção ali naquela unha, porque, como eu falei, como tem essa alteração da circulação, dificulta a cicatrização e a cura da infecção, né? E aí pode predispor o linfedema, a piorar esse linfedema, fazer a erisipela. Então, são esses cuidados. Mas, assim, toda paciente que faz esvaziamento axilar, se possível, se ela tiver acesso, o ideal é que ela faça fisioterapia e drenagem linfática para sempre, para ir melhorando a circulação do braço. A colega perguntou aqui, a drenagem linfática tem alguma contraindicação? Nenhuma, pelo contrário, pode fazer. Mesmo naquelas com câncer, naquelas que já fizeram a cirurgia, não tem nenhuma contraindicação. Outra pergunta, é normal a mama ficar mais densa e escurecer os mamilos com a reposição hormonal? É normal, porque a gente tem glândula mamária enquanto a gente tem hormônio. Depois que a gente entra na menopausa, a gente cai os nossos níveis de hormônio. Se a gente faz a reposição hormonal, isso vai voltar a subir, né? Então, a mama pode ficar mais densa, é comum. Tanto é que você vê a mamografia da paciente que faz a reposição hormonal, daquelas pacientes que não fazem, você vê a diferença. A reposição hormonal, ela vai diminuir aquele processo que eu falei que era da lipossubstituição, que é a troca da glândula mamária por gordura. Acho que as perguntas acabaram, Maiana. A gente agradece muito a você, assim, acho que essa parte das perguntas foi bastante produtiva, né? Bastante dúvida.
Não, foi bem legal, que bom que o pessoal participou. Palestra ruim é quando fica todo mundo quieto no final, não tem uma pergunta, fala, vixe, ninguém gostou. Não, pelo contrário, foi excelente, assim, muito obrigada. Eu acho que várias pessoas estão pensando aqui em te procurar depois. Ah, pronto. Eu fico à disposição de vocês, eu estou lá na Clínica Amo. Tomara que ninguém precise de mim, eu sempre brinco que eu sou a especialidade que ninguém quer ter, que é o oncologista, né? Então, assim, eu recomendo que vocês procurem a clínica, vá no mastologista, vá fazer sua ultrassom e sua mamografia com especialista. Muda muito um ultrassom feito por um especialista e um ultrassom feito por um médico generalista, sabe? Então, assim, fazer a ultrassom com um especialista de mama e a mamografia num centro especialista tem um impacto imenso na qualidade do exame. Então, eu convido vocês a fazerem os exames, quem não fez por conta da pandemia, não deixem para depois. Então, procurem, sim, a retomar os seus cuidados com a saúde, não atrase mais não, porque, óbvio que o ano passado foi um ano extremamente atípico, então todo mundo pesava risco-benefício. Eu vou sair de casa e posso pegar um vírus que é gravíssimo. Mas aí, agora que as coisas já estão mais tranquilas, está todo mundo já vacinando, né? Então, não deixe de fazer o exame de vocês, não, por favor. Ana, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Bom dia e até outra. Bom dia. Obrigada, pessoal. Obrigada, Maiana. Obrigada, colegas. Como é que a gente fez aqui?